Olá a todos, um bom início de tarde, 12 horas e 14 minutos pela Band Amazonas, a emissora mais popular do nosso querido estado. Estamos dando início a mais uma semana dos nossos trabalhos, mais uma semana do programa Exija Seus Direitos. E é claro, meu muito obrigado a você de Manaus, a você da capital amazonense e é claro, a você também do interior, né? São mais de 23 municípios que nesse momento já estão sintonizados, já estão também nos assistindo e assim a gente agradece a audiência. Lembrando também que o programa sempre no fim de tarde ele já entra lá no canal oficial da Band Amazonas no YouTube e aí você vai poder ver, rever, comentar, compartilhar, não só por todo o nosso estado do Amazonas, pelo Brasil e o mundo. Falando nisso, quero agradecer também a audiência que nós temos aí na internet, através do canal da Band. Muito obrigado mesmo, porque as pessoas sempre na parte da tarde, finalzinho de tarde, pela noite, eles entram no YouTube e começam a ver e rever as matérias e com isso a gente passa a ter um feedback. Meu muito obrigado mesmo. Portanto, a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito bem, são 12 horas e 15 minutos. Como a gente sempre inicia o programa Exija Seus Direitos, a gente sempre começa, é claro, trazendo aí o que foi notícia nesse fim de semana, já que vamos dar início a mais uma semana para você ficar ainda muito mais bem informado. Deixa eu fazer aqui na 3? Posso fazer aqui na 3? Obrigado. Olha, deixa eu lembrar para vocês que após a morte de 10 crianças por conta de complicações causadas pelo vírus da gripe, as unidades de saúde da capital adotaram medidas imediatas para atender os pacientes, principalmente para minimizar os riscos de contaminação. É preciso tomar alguns cuidados, né? A reportagem é da Gabriela Moreno. É a segunda vez que o pequeno Arthur, de 1 ano de idade, veio com a mãe até essa UBS localizada na zona centro-sul da cidade. A mãe se preocupa com a saúde dele. Ela diz que na primeira vez que eles vieram à unidade de saúde, o médico informou que o menino apresentava princípio de pneumonia. Eu parei no pronto-socorro com ele, com febre com 38. Aí o médico bateu um raio-x, né, disse que ele estava com começo de pneumonia, mas eu fiquei tratando em casa mesmo. Quais foram os cuidados que a senhora teve? Com os remédios, né, e dando bastante líquido, água, que o médico passou, né, suco. É a segunda vez também para os filhos da dona Marcilene. As crianças estavam doentes na semana passada. Foram medicados e apresentaram melhora, mas eles tiveram uma recaída. Porque eles já tiveram essa semana passada e tinham parado, né? Aí eu achei que já estava bem, aí essa semana tiveram de novo. Aí eu tive que vir para o posto trazer eles. O infectologista diz que essas doenças respiratórias são muito comuns em crianças e idosos nesse período de chuva no estado. Para evitar que essas doenças apareçam, ele dá as seguintes dicas. Crianças pequenas, abaixo de 2 anos, e idosos são grupos importantes em que a chance, o risco de fazer forma grave é maior. Isso por uma questão do sistema imunológico mesmo. E essas viroses são facilmente transmitidas de uma pessoa para outra. Então, é importante manter o cuidado de higiene, de lavar as mãos, de higienizar as mãos antes e após manipulação de alimentos, usar o banheiro. Um outro cuidado é manter a hidratação da criança. Então, a oferta de líquidos é um outro ponto importante e não restringir alimento. A síndrome causada pelo vírus da gripe se caracteriza pelo aparecimento de febre, dores de garganta e tosse. Os casos mais graves apresentam dificuldades respiratórias, onde é necessário a internação emergencial do paciente. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, montou o programa emergencial para atender pessoas com síndromes gripais, com o reforço no plantão pediátrico e a ampliação de leitos nas enfermarias. As vacinas contra a gripe também foram intensificadas. 500 mil doses foram distribuídas nas unidades de saúde e cerca de 366 mil pessoas devem ser vacinadas contra o vírus. Ela abrange crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade
gestantes, puérperas, grupos de risco, que são as pessoas que têm algumas comorbidades, como as doenças cardiológicas, doenças respiratórias, os asmáticos e os idosos, tá? Pessoas que também apresentam doenças associadas, como eu falei, as doenças cardíacas, as doenças pulmonares, como tem um sistema imunológico mais deficiente, ficam mais suscetíveis a adquirir o vírus. Os exames diagnosticaram o vírus da influenza B e o vírus sincicial respiratório como causadoras da doença. O risco de crianças que nasceram prematuramente, até completar os 2 anos de idade, de fazer forma grave é maior. Então, daí a atenção que deve ser dada para esses sintomas que eu comentei, que indicam gravidade. E reforçando que a falta de ar é um sinal importante de que pode vir a ser um quadro mais grave. Muito bem, obrigado a Gabriela Moreno pela reportagem, e é um assunto extremamente atual. E se você que acompanha já aqui a Band Amazonas, você vê que já tem umas 2 semanas que nós estamos exatamente fazendo sempre matérias sobre isso e trazendo à população as informações necessárias. A gente sabe que, infelizmente, a melhor idade, ou seja, a terceira idade, e também as crianças são as mais prejudicadas, porque são as mais sensíveis, né, aos diversos vírus. E a gente que tem, principalmente você que é pai, você que é mãe, a gente que tem criança, a gente sabe do sofrimento. Sofre tanto a criança como sofre também os pais. Então é preciso não só ter cuidado, mas redobrar os cuidados. Eu vou até ser repetitivo, mas segundo a matéria você viu os cuidados necessários para a gente poder amenizar e inclusive evitar que a gripe adentre o lar, né, adentre os nossos lares. Então é importante a questão da higiene. Você que é pai, você que é mãe, você que trabalha numa casa de família, você que é babá, você que cuida de crianças ou idosos, é importante ter muito cuidado também com a questão da higiene. Então é importante a casa estar sempre limpa, é importante você sempre estar limpando os móveis que ficam na parte de cima também, que ficam ali mais escondidinhos, aquelas poeiras que não são visíveis aos olhos, não, aos olhos nus. Então é importante também a questão de você sempre lavar os alimentos bastante com água corrente, você ter cuidado, lavar sempre as mãos, cria-se inclusive um hábito, né, para que a gente possa prevenir. Infelizmente, a gripe, né, principalmente essas gripes, que a cada ano que ela vem, ela parece que vem mais forte. Então, a quem trabalha na área de saúde, ela precisa também estar um passo à frente e a gente precisa, como cidadão, fazer a nossa parte. Prevenir é melhor do que remediar. Então aí, como você viu na matéria também, né, as unidades básicas de saúde estão com atendimento especializado para as crianças. Se você vê que seu filho começa a ter aquela coriza ali, aquela questão, já começa a espirrar, é importante você já redobrar os cuidados. Se for preciso, leve sim ao médico, isso é muito importante, tá bom? É uma dica aqui que a gente dá com imenso prazer para que as nossas famílias manauaras, as famílias amazonenses não venham aí a ter mais tristezas ainda, porque quando a gente vê uma criança, eu que sou pai de uma criança de 1 ano e 2 meses, quando ela está dodói, ou seja, principalmente com gripe, a gente sabe que a gente sofre junto. Então, é uma dica mais do que especial que a gente passa para vocês. Olha, cerca de 20 mil mulheres voluntárias da Igreja Adventista em Manaus se mobilizaram para arrecadar potes de vidros para armazenar leite humano. As doações serão repassadas à maternidade Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. É a campanha Dias das Mães Solidárias. A reportagem é da Flávio Moura. O objetivo é suprir a necessidade da maternidade no armazenamento correto do leite materno. Porém, a unidade não dispõe dos coletores de vidro para armazenar o leite de cada dia de forma segura. É um projeto de extrema importância. A gente vê mães que não podem amamentar e bebês, às vezes, que não conseguem sugar. Então, a gente tem o recurso de usar o leite de mães doadoras, né? Como nós vemos aqui alguns potes que a gente pode doar para que esses leites sejam aqui colocados e assim possam ajudar essas mães e esses bebês que ainda não podem tomar o próprio leite do peito de sua mamãe. Na sala de coleta manual, a mãe faz a retirada do leite diretamente no frasco de vidro, que suporta cerca de 500 ml. Amanda Carvalho, mãe da pequena Esther, de 4 meses, também é doadora. Em 24 horas, ela doa 2.000 ml de leite, o equivalente a 4 frascos desses aí. Tem muitas mães que não têm essa possibilidade, né? Não podem amamentar seu bebê e a gente sabe que isso vai ajudar
estratégias. Cristiane Rodrigues também é uma das doadoras. Me sinto segura a poder ajudar muitas crianças que precisam, é muito bom. Principalmente para o meu filho, né? Que eu sei que eu estou ajudando muitas vidas e dando mais saúde para ele também. Cerca de 20 mil mulheres estão envolvidas na ação aqui em Manaus e também em 20 municípios do interior do Amazonas. Os frascos são esses aqui, são de vidro e com a tampa de plástico para facilitar na hora da esterilização aqui na maternidade da Alvorada. As voluntárias da Igreja Batista querem arrecadar até o dia 8 de maio 1.000 potes de vidro para que no dia 11 possam fazer a entrega na maternidade Alvorada, localizada na zona centro-oeste de Manaus. O projeto da Igreja Adventista é um projeto de solidariedade e a gente viu que a gente pode ir nas casas buscar, ou as pessoas podem levar em qualquer igreja adventista perto dela, perto de sua casa, e elas podem doar potes como esses, com tampas de plástico para serem esterilizados, e também copinhos de vidro. Esses copinhos, a novidade é que eles podem ser levados direto para a boquinha do recém-nascido, e assim ele pode tomar o seu leite sem viciar na mamadeira, por exemplo, e assim depois poder mamar direto da sua mamãe. A maternidade possui 32 leitos e toda doação é sempre bem-vinda. O nosso posto de coleta ele funciona 24 horas, é formado por uma equipe multidisciplinar. Todos os funcionários desta maternidade eles têm capacidade para orientar e apoiar as mães a fornecer esse leite humano para nossos bebês. Bem, mais uma grande iniciativa, né? E parabéns aí à Igreja Adventista, como sociedade, se unindo, né? E fazendo bem sem olhar a quem. Isso é muito importante. E o ato de solidariedade. Esse fim de semana, inclusive, eu participei de alguns atos também de solidariedade, algumas instituições que têm o cuidado e o carinho de cuidar de crianças. E especificamente agora, nessa matéria, a gente vê aí, são tantas, né? Tantas mulheres com muito leite, com bastante leite, e a gente também tem muitas outras mulheres que infelizmente não conseguem amamentar com o leite materno e precisa então da solidariedade, precisa do apoio, precisa da ajuda de outras mães que fazem o banho. Bom, quem é mãe, né, a gente sempre fala, eu sempre falo com a minha esposa que, olha, quem é mãe entende uma outra mãe e principalmente o desespero de uma mãe que não tem como alimentar o seu filho. Então você que pode também, né, ser uma doadora tanto do leite ou principalmente, né, você também pode ajudar com esses potes aí, os potes de vidro. Entre em contato, qualquer dúvida também você pode entrar em contato com a produção do programa, com a Band Amazonas, que nós teremos um imenso prazer em repassar todas as informações para que você possa ser mais uma agente do bem e que possa ajudar e ser solidário. A gente sempre lembra que solidariedade é um dos maiores sentimentos, né? Eu acho que é um dos maiores prazeres, inclusive, que o ser humano pode ter. E quando você tem, né, as condições de ajudar e você começa a ajudar pessoas assim, né, com amor e com carinho mesmo, voluntariamente, Deus sabe muito bem como receber aí esse seu gesto. Mas olha, a gente agora vai falar também de questão de polícia, caso de polícia, apreensão de drogas e muito mais. R$170 mil em dinheiro, armas e drogas apreendidas. É isso mesmo. Esse foi o resultado da Operação Pacificador, deflagrada na manhã de sexta-feira passada. 4 homens foram presos. A Gabriela Moreno, ela traz os detalhes para você. Geilque Leandro Gonçalves Correia, conhecido como Júnior Guerreiro, era o alvo principal da Operação Pacificador da Polícia Civil deflagrada hoje. Ele é acusado de atuar com agiotagem e de receber dinheiro do tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele faz parte de uma facção criminosa do Estado. Ele era uma espécie de gerente local. Ele recebia todo o dinheiro do tráfico, ele guardava aquele dinheiro, ele também era agiota. Ele chegou ao absurdo de pegar como garantia o cartão do Bolsa Família de várias pessoas. Ele retinha esse cartão e emprestava o dinheiro. A operação teve como objetivo cumprir 25 mandatos de busca e apreensão para reduzir o índice de homicídio e tráfico na zona sul de Manaus. Edilailton dos Santos, Cainan Freitas e Marcone de Alencar também foram presos durante a ação. O que a gente percebe é o aumento da estatística de homicídio nas cercanias do Morro da Liberdade, Crespo, Betânia,
São Lázaro. Em razão disso, por determinação do secretário de Segurança e colhendo os elementos que nós temos aqui, através das delegacias distritais da Zona Sul e da Seccional Sul, resolvemos deflagrar essa operação. Foram feitas quase 500 abordagens, né? Dessas abordagens, várias notificações, veículos apreendidos, né? E aí a gente encontrou também, né, nessas abordagens aí, um cidadão que estava fugindo do local com arma de fogo. Cerca de R$170 mil em espécie, 3 armas, munições intactas, drogas e outros materiais foram apreendidos durante a operação. Muito bem. Olha, esse fim de semana, para quem estava nas ruas, para quem estava se locomovendo ali, você realmente pôde comprovar e você pôde ver e até se sentir mais seguro, né? Você viu a polícia realmente nas ruas. E, na verdade, foram várias operações em todas as zonas de Manaus e dando até uma sensibilidade de segurança para a população. Sabe? Porque, e a gente viu aí também nesse resumo, como é que é as coisas, né? Como é que são as situações. Não é só a questão do assalto, do roubo, é a questão das drogas, é a questão do estupro, é a questão da violência como geral. E a população sempre reclama, né? A população sempre vem reclamando. A gente vê quando chega numa segunda-feira que você abre os jornais, você vê as redes sociais, através do seu smartphone, você vê aí, morreram tanto na Zona Norte, tanto na Zona Sul, Zona Leste. Quer dizer, mortes e mais mortes. E todas elas ligadas, né? Ou às drogas ou à questão de assalto. E a população fica numa insegurança total. Então, essas operações, quando vêm, são extremamente louváveis e têm o apoio da sociedade. Inclusive, eu quero chamar a atenção, porque você, principalmente que tem vários grupos, eu participo de vários grupos, por exemplo, de WhatsApp, principalmente o pessoal de comunicação, grupo de jornalistas, o pessoal da imprensa, e a gente vê que uma hora ou outra aparecem algumas mensagens de pessoas dizendo, olha, cuidado lá na rua tal que está tendo uma blitz. Então as pessoas que começam a levar esse tipo de informação de forma irresponsável, você está, na verdade, alertando as pessoas que querem o mal. Porque só dois tipos de pessoas podem ter medo de polícia. Principalmente no trânsito. É o bandido ou quem está todo irregular. Situação irregular, só pode. Então a gente vê muito isso, inclusive eu rebato muito nas redes sociais. Sabe, quando você vê uma blitz ali, você tem que apoiar, tem que ajudar, tem que incentivar. Muitas das vezes, as pessoas que têm esses aplicativos aí, que diz aonde tem blitz, onde está acontecendo blitz, muitas das vezes você está ajudando pessoas que naquele momento estão sequestrando alguém. Muitas das vezes você está alertando pessoas que estão ali doido para fazer um assalto. Então é preciso a gente ter mais responsabilidade. Nós, como sociedade, a gente precisa ajudar a polícia nesse caso. Eu fiquei muito feliz. Ontem, inclusive, eu vi muita polícia ali na Zona Sul, Zona Norte e Zona Leste. Por onde eu andei, eu vi muita polícia mesmo. Ônibus sendo abordados. E existem pessoas que se sentem constrangidas, a gente entende. Mas quando a polícia chega e manda parar um ônibus e pede educadamente, inclusive, que as pessoas possam ser revistadas, é uma forma de prevenir que ali ninguém sabe se tem um bandido. Se tem 2, 3 pessoas só esperando o momento certo para fazer um assalto. E muitas das vezes, desses assaltos, acaba alguém perdendo a vida. Então a gente precisa também ajudar. A gente não pode só simplesmente ir para as redes sociais, e criticar ou só perguntar, exigir. A gente precisa ajudar como sociedade. Então, olha, eu parabenizo a todos os envolvidos nesse fim de semana, nessa operação. Inclusive que não seja apenas nesse fim de semana, a gente sabe que existe toda uma questão de estratégia, todo um estudo para que isso seja feito, mas que se torne, inclusive, rotina. Pelo menos as pessoas que querem fazer o mal, elas pensem 2 vezes. A gente sabe que a polícia na rua, ela inibe muito a questão dos assaltantes, as pessoas que estão ali nas esquinas vendendo as drogas, tudo isso. Esse mal da sociedade precisa sair e ela precisa do nosso apoio. Olha, no início da última sexta-feira agora, né, você ficou sabendo, inclusive nós falamos alguma coisa sobre um incêndio que atingiu um prédio histórico que estava abandonado no centro de Manaus. O local estaria sendo ocupado por venezuelanas. A reportagem é de Orestes Letaif. Fogo assustou e parou o trânsito.
Nessas imagens feitas de celular, dá para ver que as chamas ultrapassaram os 3 metros de altura. A fumaça invadiu casas vizinhas que tiveram que ser evacuadas. O prédio ficou totalmente destruído. Segundo testemunhas, o incêndio teria sido provocado por um homem não identificado que lançou um coquetel Molotov para o interior do edifício. O incêndio foi controlado 40 minutos depois pelo Corpo de Bombeiros. Já não se tratava mais de um princípio de incêndio, já era um incêndio que já tinha tomado praticamente todo esse prédio, e o bombeiro fez os procedimentos operacionais que são de isolamento, confinamento e extinção de incêndio. E agora estamos procedendo aqui à operação rescaldo para eliminar todo e qualquer tipo de foco que venha a reignitar novamente esse incêndio. Durante o rescaldo, era possível ver que as chamas ainda brotavam das paredes. Os bombeiros tiveram mais uma vez que fazer o resfriamento do prédio. A Defesa Civil de Manaus também foi chamada para avaliar a estrutura. O incêndio consumiu todo o telhado, como você está vendo, toda a madeira do telhado. As paredes em si, ela comprometeu, mas não é risco de desabamento. O prédio possui 2 casas geminadas. Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, cerca de 60 venezuelanos estariam morando neste local, entre elas diversas crianças, mas apesar da correria e do susto, ninguém ficou ferido. Esta brasileira também morava no prédio com os venezuelanos. Ela conta que perdeu tudo o que tinha e agora não tem onde abrigar os filhos. Eu cheguei e estava assim, mas as minhas coisas foram tudo queimadas dentro, né? E como retomar a vida? Eu não sei, porque só tinha esse lugar para mim morar. O prédio destruído fica na rua Quintino Bucaiúva, no centro de Manaus. Uma área que, segundo os moradores, é conhecida pela atuação do tráfico de drogas. Segundo testemunhas, o movimento de venezuelanos no local teria incomodado os traficantes. Olha, a verdade, a polícia ela trabalha em 2 linhas, né, de investigação. A primeira é que o incêndio possa ter sido causado pelas próprias pessoas que estavam no local, ou, como você viu aí na reportagem também, uma pessoa poderia ter atirado, né, ocasionado o incêndio. Então existem essas 2 vertentes. E a gente que está acompanhando toda essa questão da invasão, literalmente falando, da invasão dos venezuelanos ao estado do Amazonas, não só no Amazonas, inclusive em Rondônia também, em Boa Vista, tem bastante, é algo também que traz preocupação, a gente sabe disso. E não é só preocupação dos amazonenses, até a preocupação com a própria vida dessas pessoas que estão aí. Esse fim de semana agora, inclusive, também, uma cidadã, o pessoal tiveram que chamar uma polícia lá próxima à rodoviária, porque alguns venezuelanos queriam agredi-la. Isso porque os filhos, né, de alguns deles estavam ali maltratando um animal, ela foi reclamar, o pessoal não gostou. Tem também, por exemplo, existem vários que estão ali na rodoviária, tem outros que estão também nos viadutos de Manaus e agora se espalhando pelos viadutos, morando debaixo dos viadutos, e tem esses outros também que vão se organizando aí, estão invadindo literalmente o centro e estão principalmente buscando lugares como esses que não são ocupados. Então é preciso, aí a gente pode usar uma palavra que é ação conjunta. Né, a própria polícia, para saber se ali também não tem criminoso. É preciso também que as secretarias, principalmente de ação social, o poder público, ele venha intervir nesse caso. Porque é algo preocupante, sim. A gente já vai no centro e já tem um certo medo, ver ali, porque é o que mais tem assalto no centro. E ainda vem também essa segunda questão, que pode ter sido por causa das pessoas que vendem droga no centro. Muitas pessoas mesmo vão nas redes sociais, inclusive entram em contato com a produção do programa, dizendo que o centro à noite é muito perigoso ali. O centro da cidade à noite, quem precisa trabalhar ali, que precisa pegar um ônibus, que precisa se locomover, precisa andar nessa área aí, sente realmente um certo medo. Então é preciso também que as pessoas possam ter esse carinho especial. Sabe, tá tendo muita confusão. A gente vê no centro ali, agora não é só os amazonenses, os manauaras, inclusive estão disputando nas esquinas de Manaus espaço para pedir dinheiro. Crianças no centro da cidade são alugadas para ficar no colo de alguém pedindo dinheiro. Então esse é o momento que o poder público também precisa atuar. E nós estamos aqui também como meio de comunicação para mostrar o que está acontecendo e pedir também, é claro, que alguma coisa seja feita para resolvermos esse problema.
Olha, são 12 horas e 38 minutos, a gente vai de intervalo comercial? Tá bom, intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente retorna, inclusive essa semana já começa os preparativos, o Armazém Paraíba vem com novidade aí para o Dia das Mães, mas daqui a pouquinho o Reinaldo vai falar sobre isso. Continue com a gente. Muito bem, faltando 18 minutos para as 13 horas. Estamos de volta aqui com o programa Exija Seus Direitos. Mais uma vez, obrigado a você de Manaus, você do interior. E a gente lembra que você pode ver e rever quantas vezes quiser o programa de hoje, né? Logo mais, o programa também fica aí já disponível na página oficial da Band Amazonas no YouTube. Você pode ir lá no youtube.com/Band Amazonas e você vai ver toda a programação para ver, comentar e compartilhar. Inclusive, muita gente nos ajuda, né? E, inclusive, muita gente também já aqui nas redes sociais com a gente. Olha, nós estamos aqui já, a equipe, a produção já está trabalhando em alguns quadros, né? Os nossos quadros aqui, quadro social, que vem para ajudar a população que procura diariamente aqui a Band Amazonas. Mas olha, por aqui, Reinaldo, semana mês das mães, a gente sabe que todos os dias é dia de você chegar, para você que tem a sua mamãezinha, dar um abraço e dizer: mãe, como eu te amo, parabéns pelo seu dia. Todos os dias é dia da nossa mãe, mas existe uma data especial que as pessoas procuram dar um presente, né? Você sabe que diariamente aqui nós temos o Band Cidade, o jornalismo, temos essa parceria aqui com o jornalismo da Band e você fica já, inclusive, sabendo do que vai acontecer logo mais, né? Alguns destaques que você vai assistir no Band Cidade às 10 para as 7 da noite, aqui na emissora mais popular do nosso querido estado. Inclusive, moradores do Cacau Pereira, no município de Iranduba, construíram suas próprias marombas para a chegada da cheia naquela região. Mas, mesmo com a construção das pontes de madeira, a água conseguiu invadir algumas casas. A Defesa Civil do município está prestando assistência para os moradores afetados com a cheia do rio. Outro grande destaque aqui é a questão da audiência, né, no Porto São Raimundo. Foi realizada hoje uma audiência pública para discutir as obras anunciadas pelo DINIT no Amazonas. Entre elas, a destinação de Porto de São Raimundo, que terá inclusive investimento de R$1.700.000, segundo o autor da audiência, Demilson Chagas. Olha, Amazônia Conectada, é isso mesmo. A balsa que vai fazer o lançamento do cabo de fibra ótica subfluvial entre os municípios de Manaus, Manacapuru e Tefé irá sair hoje de Manaus, do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia. Este é o terceiro estágio da Amazônia Conectada, que vai, inclusive, interligar toda a Amazônia Ocidental a Manaus, por meio, é claro, de fibra ótica, utilizando a calha do rio Solimões. Ao todo, são 460 quilômetros de cabos nesta etapa. Tem mais destaque para você também, hein? Apresentação em candidatas Miss, o Miss Amazonas vem aí. Sábado foi dia de feijoada, né, da beleza, com a apresentação das candidatas ao Miss Amazonas 2017. O evento contou com a presença de jornalistas, familiares, admiradores e amigos. Os detalhes desses destaques e muito mais você vai conferir logo mais 10 para as 7 da noite no Band Cidade. E o Exija Seu Direito de hoje fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Continue na emissora mais popular do nosso estado e amanhã, se nosso bom Deus permitir, a gente continua com mais uma edição do programa Exija Seu Direito. Um abraço e até lá.